Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Em qual das fases do negócio a sua empresa precisa de atendimento? Eu sou Maicon Dias, especialista em gestão de tráfego pago, e nesse vídeo eu quero falar com você um pouquinho mais sobre as fases que as empresas e os negócios passam. Seja qual for os tipos de tráfego, existe uma força nele. Tem um tráfego orgânico, o tráfego impulsionado e o tráfego pago. E qual é a força deles? A força pode ser de tempo, dinheiro ou na estratégia. E isso por quê? Tempo você vai envolver no tráfego orgânico, é onde mais vai consumir do seu tempo. Por quê? Porque no tráfego orgânico nada é automático. E a distribuição gratuita ela é bem pouca, é bem menor. Quando você paga, o alcance é maior. Quando você não paga, você pode usar, mas vai ser mais limitado. Isso aí é o tráfego orgânico. Você vai ter que fazer no 1 a 1, você vai lá no direct lá e manda mensagem, no WhatsApp, não sei qual plataforma você usa. Mas você pode ir nos comentários, você vai lá no comentário de um parceiro, responde a pergunta, entrega... Então existe uma série de ações que você vai tomar, que você vai fazer o tráfego orgânico, mas vai envolver muito mais tempo. Já no impulsionado, que envolve dinheiro, você vai colocar o dinheiro, a plataforma vai aparecer um botão para você, você clica no botão e põe a plataforma para trabalhar. Ela vai fazer uma estratégia para você, ela vai criar um alcance para que o seu negócio tenha resultado. Só que isso é bem limitado, né? Você não pode fazer tudo o que é possível fazer dentro dessa força que o tráfego tem. Já no tráfego que vai envolver estratégia é o tráfego pago. Por quê? Porque ali é uma zona de controle a seu favor. Você vai envolver estratégia, você vai criar uma estratégia e vai colocar lá para trabalhar. Como? Ali é uma plataforma onde você define o público certo, quem você quer vender. Você consegue limitar o seu custo, ou seja, a plataforma vai te dar um limite, você põe um limite lá na plataforma para ela investir esse valor. E mais ainda, é ajustável, tudo você controla. Então, dependendo do quanto você colocou, você pode aumentar, você pode diminuir. Ah, isso aqui tá bom, então eu vou aumentar, isso aqui não tá bom, então eu vou diminuir. Então, isso é ajustável. E é só no tráfego pago que você consegue esse controle, esse ajuste. Então, o que acontece? Você criou uma estratégia e você vai usar ela conforme o seu objetivo. E quando eu atendo as empresas, uma das primeiras análises que eu faço é para identificar qual é a fase que o negócio está. Assim, eu entendo o objetivo do negócio. E aí eu verifico e consigo entender, né, qual é o estado financeiro dela atual para ter um investimento com mais assertividade. Porque existem 3 tipos de empresa. Tem empresa que ela já está no momento onde ela precisa investir no tráfego pago. Ah, Maicon, se eu não investir, o concorrente vai acabar comigo. Eu já estou quase fechando as portas, ele está precisando investir em tráfego pago, ele precisa de venda. Já tem empresa que está em outra fase, ela está escolhendo. Ela já está num momento de equilíbrio, ela está escolhendo aonde ela vai investir, quanto ela vai investir, tudo isso. Ela já está num momento diferente da primeira. Já a terceira fase, ela já não está nessa fase, ela já pergunta assim, quanto eu vou investir? Ela já está um pouco mais forte. Então existe essa diferença que eu vou explicar exatamente para vocês passo a passo durante o vídeo, tá? E por que, Maicon? Por que você faz essas perguntas, né? Por que saber disso? Porque naquele momento inicial eu já consigo dizer para a empresa se eu posso contribuir com ela ou não. E isso vai fazer toda a diferença. Mas por quê? Porque se existe uma empresa e ali já teve um gestor de tráfego e ele já fez muito investimento e não funcionou. E aí você pode até me perguntar, a culpa é do gestor? Das ferramentas? Da empresa? Não necessariamente. Muitas vezes pode ser a estratégia que foi usada naquele negócio que não funcionou. E é aqui um dos momentos que eu preciso primeiro entender antes de prometer um resultado no tráfego pago. E agora eu vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenho um novo cliente, uma nova empresa para atender. E aí ela já quer rodar tráfego, ela já quer oferecer as ofertas, os produtos, as promoções que ela tem. Eu até posso colocar, até dá para fazer tráfego para ela, só que ela vai ficar no mercado como uma empresa que só quer vender.
Agora, como especialista, eu já vejo que é uma empresa nova, então eu já indico uma outra estratégia. Eu digo para ela, vamos fortalecer sua marca primeiramente, criar uma conexão e aí sim oferecendo os produtos, oferecendo serviços, promoções, e aí sim ela vai ter um resultado melhor. Aí sim ela vai ter um crescimento de longo prazo, sabe? É diferente de eu atender uma empresa que já é grande no mercado. Ela já tem marca, já tem reconhecimento, então ela só precisa vender, ela precisa alavancar, porque ela já tem a primeira fase lá muito bem feita. Para isso, nós criamos uma estrutura que chamamos de saque. E aqui é o primeiro ponto que eu quero abordar com você, é o estado de sobrevivência. Mas então, Maicon, que estado de sobrevivência é esse? O estado de sobrevivência, ele é assim, todo negócio, ele no começo, ele tem bastante desafios, né? Talvez você já começou com fluxo de caixa alto, talvez você já começou com, né, um valor bacana, e se você seguiu o plano de negócio, como é recomendado, você foi até o plano, manteve a empresa, até que a empresa chegasse num ponto de equilíbrio, legal, mas nem todo negócio é assim, e no começo, pode ser que, né, isso não seja só a realidade, mas existe uma realidade e a muitas empresas acontece isso no dia a dia. Mas o fato é o seguinte, durante esse percurso de empreendedorismo, muitas empresas têm muitas ocorrências, muitos fatos que acontecem no meio desse caminho. Por exemplo, às vezes você abriu uma empresa e a sua análise foi que o custo mensal inicial nos primeiros meses seria de 10 mil. Aí vai acontecendo, vai passando os seus meses e na verdade não é isso que acontece. Nos primeiros meses ali o custo inicial supera. E aí? É a realidade de muitas empresas. Não é tão incomum que isso aconteça. Por exemplo, empresas que misturam as finanças pessoais com finanças da empresa. Isso acontece. Mas e aí? O que fazer? Negócios que estavam com um plano de lucro presumido muito bom, mas no papel, mas que na realidade do dia a dia não era assim. E eu passei por tudo isso. Eu tive uma empresa no ramo de turismo em 2018 e eu não sobrevivi. Eu passei por essa etapa. As coisas começaram a não dar certo, as contas começaram a chegar, eu não consegui ter visão para anunciar na internet, eu não tinha conhecimento nenhum de tráfego pago, eu não sabia que isso existia, nem sabia que isso funcionava, eu estava começando e quando eu entendi, quando eu conheci, a minha empresa já não respirava mais, eu já não tinha mais condições de fazer isso, já não tinha mais venda, as contas já estavam ficando negativas, já não tinha mais o que ser feito. Foi então que a pandemia chegou e eu fechei as portas. E talvez se eu tivesse conhecido a força do tráfego aplicado na estratégia de sobrevivência, eu teria dado a volta por cima e reinventado o meu negócio. E todas as 3 fases são focadas em um objetivo. Esse objetivo ele é aplicado numa estratégia para ser tomada uma ação. Por exemplo, no estado de sobrevivência, a empresa ou o negócio ele precisa de um retorno bem rápido, um investimento baixo e ele precisa levantar caixa. E dentro dessa situação, dessa condição, muitas vezes a empresa pode emprestar de algum sistema ou algum recurso que ela tenha, de algum outro lugar que ela pode pegar uma parte sem que ela prejudique, né, a operação do negócio e aplicar isso no que é urgente, no que é o tráfego, onde pode trazer um retorno para a empresa, onde ela pode, né, evoluir, sair daquele processo. Por exemplo, digamos que a padaria queira vender pão quentinho, aumentar as vendas do pão quentinho. Ela pode pegar R$50 e investir no público certo, né? Investir um valor pequeno, um valor menor, porém ela vai trazer um retorno bacana. E isso pode trazer bastante resultado para a empresa que está precisando de um resultado rápido. E aí que eu me deparo com empresas que precisam alavancar. E aí é a segunda fase da empresa, né, do negócio. Que fase é essa? A fase de alavancar é a fase onde a empresa ou o negócio ela não tem dinheiro
dinheiro suficiente, não tem investimento para crescer mais do que 30% da empresa. Como assim, Michael? Não tem mais do que 30%. É quando a empresa ela já chegou no ponto de equilíbrio, mas ela não tem como investir mais, ela não pode se comprometer mais do que o investimento que ela já tem. Digamos que essa empresa tem uma máquina que ela possa comprar e aonde ela pode aumentar o negócio dela, melhorar o faturamento, aumentar a produção, mas ela não tem dinheiro em caixa e ela não pode se comprometer. A empresa não tem dívida, mas ela também não pode se comprometer com um investimento um pouco mais alto, porque isso pode atrapalhar toda a operação. Então ela fica naquele risco, sabe? Ela conta com o dinheiro que sobra no caixa, no final do mês, né? Quando sobra esse valor no final do mês. E aí, como que o tráfego pode ajudar ela? Muito simples, o tráfego com um objetivo específico. Por exemplo, a máquina. Vamos colocar o tráfego para trabalhar na conquista dessa máquina. A gente pode trabalhar uma estratégia focada com anúncio específico, com uma campanha específica para um público específico, com o objetivo de trazer essa máquina. Por exemplo, vamos dizer que qual o valor que essa empresa poderia pagar para essa máquina? Vamos pegar esse 50% desse valor que essa empresa pagaria nessa máquina mensalmente e vamos investir no tráfego, numa campanha específica, focada, numa estratégia com um objetivo muito bem aplicado para ela ter esse retorno. Então ela não teria mais nenhum investimento de alto risco, porque o tráfego é controlado, ela pode definir o valor que ela vai investir, o anúncio que ela vai fazer, e isso vai estar definido em objetivo de trazer essa máquina. É como se a empresa estivesse preparando um avião para levantar voo, sabe? É dessa forma que a empresa consegue passar do estado de alavancar com um tráfego pago. E se o negócio já passou da fase de sobrevivência e alavancou, é muito provável que agora o objetivo dela é consolidar, que é fortalecer a marca, é adquirir planos maiores, é expandir o negócio. Então ela sai da fase de todas as outras duas e ela entra na fase de consolidar. E quando a empresa, um negócio, ele entra na fase de consolidar, é uma fase um pouco diferente das outras duas. É uma fase onde a empresa ela já tem a marca consolidada, ela só precisa fortalecer, só que ela tem muito dinheiro em caixa para investir. Mas isso não significa que a empresa, o negócio vai sair fazendo inúmeras campanhas de anúncio, vários conjuntos, vários anúncios. Não é assim que funciona, né? Até porque é teste, você tem que testar. O gestor de tráfego que vai atender você, ele precisa entender que não foi fácil chegar até ali. Não é simplesmente ir fazendo. Chegar no ponto de consolidar é trabalhoso, tem dedicação de tempo, de dinheiro. Então isso não é assim, simplesmente sair fazendo investimento nas plataformas. Até porque as plataformas ela têm a inteligência que nós chamamos de algoritmo. Ele trabalha muito para entender o que a sua empresa quer, qual o objetivo que ela precisa atingir, para te ajudar a ter um resultado melhor também. Então, quando você começa com pouco, você tem a oportunidade de ir ajustando, de ir controlando. Por quê? Porque quando você coloca pouco, você sabe que tem um pouquinho. Aí sim, depois que você vê que está na direção certa, aí você mete o pé no acelerador. Aí sim você consegue seguir na direção certa. Então, quando você está na fase de consolidar, o mais importante é você saber fazer de modo correto, mesmo que tenha muito dinheiro em caixa. Mesmo que tenha, porque o mais importante é a direção certa, não é o valor que você investe, mas sim o quanto você investe, mas na direção certa, no público certo, na campanha certa. Lembrando sempre do objetivo do negócio, porque isso faz toda a diferença na hora de fazer tráfego. Então a minha recomendação seria começar com pouco, um valor menor, investindo pelo menos ali 3 campanhas de anúncio. E dentro dessas campanhas, cada uma delas ter pelo menos 3 conjuntos de anúncios e com 3 anúncios cada uma delas. Ali você consegue segmentar por público, ali você consegue segmentar por horário e por região. Isso já vai ser o suficiente para você captar inteligência e fazer melhor nas próximas campanhas. Mas a minha recomendação sempre vai ser: comece investindo pouco.
entende o que está acontecendo, também dê a chance para que a própria plataforma adquira inteligência do seu negócio e consiga te ajudar e trazer um resultado ainda melhor para você e para o seu negócio. Então, recapitulando, no vídeo de hoje nós vimos como o tráfego pode ajudar as empresas em cada fase dos negócios. Na fase de sobrevivência, é onde a empresa precisa investir pouco, precisa de um retorno mais rápido e precisa ter mais cautela com o caixa, já que ele é pouco. Nós vimos ali a empresa na fase de alavancagem, que é onde a empresa tem já o ponto de equilíbrio. Ela pode investir, mas ela pode investir muito pouco, até porque ela não tem muito investimento. Então essa é a melhor fase de investir. Ela investe tomando ali uma pequena parte de algum sistema, alguma ferramenta, algum produto que ela usa e começa a investir no tráfego pago até que ela consiga ter um retorno melhor para investir mais. E quando a empresa está na fase de consolidação, que ela está consolidada, ainda assim ela precisa investir. Ela tem dinheiro, só que ela tem que investir com cautela, ela tem que colocar na direção certa até que esse resultado, até que esse retorno de capital venha para que ela possa investir ainda mais. E essas foram algumas dicas que eu deixei para você entender um pouquinho mais sobre a força que o tráfego tem quando ele é aplicado com uma estratégia em um negócio. E se você gostou desse vídeo e se em algum momento esse conteúdo te ajudou, eu vou pedir para você me seguir aqui nas redes sociais. Vai estar aqui em algum lugar dessa página ou vai estar na descrição do vídeo. Me acompanha lá, eu vou estar colocando conteúdos para te ajudar, conteúdos para auxiliar você com a força do tráfego pago. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.